Sermão do Monte, como está na Bíblia, diz o seguinte: Jesus, vendo as multidões, subiu a um monte e, assentando-se, os seus discípulos aproximaram-se dele, e Jesus, abrindo a boca, os ensinava. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem as perseguições por causa da justiça, por causa deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos insultarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa no céu. Porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Amém? O sermão continua com todo um contexto. Ele continua falando de várias coisas e eu quero primeiro me ater a essa pequena parte para a gente tirar um pequeno ensinamento. Ele começa a falar de algumas atitudes nossas. Muitas vezes as pessoas confundem esse texto quando diz que a pessoa pobre de espírito, não é de espírito, é pobre em espírito. É diferente. É uma pessoa que está sem o Espírito Santo de Deus. É uma pessoa que está sem aquilo que tem de mais valor na vida dela. Mas ela vai ser consolada pelo Espírito de Deus. E a Bíblia começa a falar de algumas atitudes que nós precisamos entender. Bem-aventurados que choram. E aqui não diz apenas chorar pela dor, mas chorar em todos os sentidos. Porque o choro expressa não só um sentimento de dor. Nós podemos chorar de alegria, expressando um sentimento de alegria. Nós podemos chorar num momento de emoção, expressando uma emoção que estamos sentindo. Podemos chorar por um momento de dor, mas em todos esses sentidos a Bíblia diz que não importa a maneira que chorarmos, nós seremos consolados pelo Espírito Santo. E o Senhor vai dando uns ensinamentos, dizendo: bem-aventurados pobres, bem-aventurados os humildes, que herdarão a terra, os que têm fome e sede de justiça, os que são misericordiosos, limpos de coração, bem-aventurados os pacificadores. Quando Jesus está dizendo isso, Ele está nos dando uma regra de vida, nos ensinando a sermos melhores. E se olharmos para os dias em que vivemos, já na época passada já viviam e por isso Jesus ensinou, mas se olharmos, nós hoje somos pouco misericordiosos mesmo. Louvado seja o Senhor que nós não temos poder de mandar ninguém para o inferno. Eu dou graças a Deus, porque nós não temos misericórdia. A Bíblia diz que Davi, ao pecar, e o profeta Natã, ao confrontá-lo e dar uma opção, ele diz: eu prefiro 1000 vezes cair na mão de Deus do que na mão dos homens. Porque ele sabia que os homens não têm misericórdia. Nós muitas vezes precisamos aprender e precisamos ser misericordiosos. Misericórdia é tratar aqueles que precisam ser tratados de maneira que nós não entendemos.
Eu tenho um trabalho na minha igreja, isso é específico da minha igreja, meu. Nós temos muitos dependentes químicos salvos na minha igreja. Muitas pessoas nos criticam porque dizem que nós abraçamos os mendigos, nós recebemos todos os drogados lá e tratamos. E eu faço isso mesmo, meu. Nós pagamos clínica para drogados na nossa igreja. Você não faz. Para quem não tem condição. E muita gente pensa, você é louco gastar o dinheiro da igreja com um perdido desse aí. Mas é Deus que me ensinou a ter misericórdia desse aí. Glória a Deus. Misericórdia é você fazer aquilo que não vai te dar retorno nenhum. Misericórdia é você fazer algo em favor de uma vida sem esperar nada em troca. Hoje, mesmo hoje, muitas vezes tudo que fazemos nós queremos alguma coisa em troca. E nós precisamos entender que misericórdia aqui é fazer aquilo que Deus quer sem esperar nada em troca. Pacificar, porque nós vivemos num mundo de guerra. Nós vivemos num mundo de guerra. Se nós não formos os pacificadores da terra, o que seremos? Jesus já estava lá atrás, há mais de 2000 anos atrás, ensinando um povo. Porque você imagina o que aqueles homens passaram, as lutas que sofreram, as guerras que enfrentaram, mas precisaram ser pacificadores. E quando eu olho para essa palavra, eu lembro de alguns textos, de algumas situações. Eu fico imaginando Paulo tendo sido açoitado e depois de ter apanhado, preso no cárcere, e Jesus faz um milagre, abre as cadeias. A Bíblia diz que Paulo vai louvar a Deus e as cadeias se quebram. E ele levanta e diz para todos, fica aqui, nós não vamos fugir, porque nós precisamos ter misericórdia dos homens que nos prenderam, porque se nós fugirmos, eles morrem, e para que eles não morram, nós vamos ficar aqui dentro. Aqui dentro? Pacificadores. E a Bíblia nos ensina nesse texto que eu e você somos a luz, o sal da terra. Glória a Deus. O sal vem dar sabor às coisas. E a luz vem para clarear. Que eu e você possamos ter um momento de reflexão das nossas vidas, daquilo que nós queremos para as nossas vidas, daquilo que nós queremos nesse lugar, aquilo que você veio buscar aqui, que você possa verdadeiramente ouvir a voz de Deus. É algo sobrenatural a gente estar num lugar como esse. Nós podemos nos alegrar de estarmos participando disso aqui. Cabe a mim e a você ouvir o que o Senhor ensinou há 2000 anos atrás e colocar em prática hoje nas nossas vidas. Que eu e você possamos sempre olhar para a palavra de Deus, para a palavra do Senhor. Ela é a nossa força. Ela é a maior força que nós temos. Ela é o nosso auxílio, é o nosso escudo, é a nossa fortaleza. É a palavra do Senhor. Nela nós podemos nos fortalecer. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu vou dar um... Cuando leo este verso, esta palabra, la palabra que me toca en el corazón es la palabra bienaventurado. Yo me pregunté cuál es la palabra opuesta de la palabra bienaventurado. ¿Cuál es? Amaldezado, amaldiçoado. Lo peor que una persona puede sentir en la vida es sentirse amaldiçoado. Yo quiero que uno diga a otro,
Você é bem-aventurado. Você é bem-aventurado. Você é Você é bem-aventurado. bem-aventurado. Gente, não é simples Aleluia. dizer, você é bem-aventurado. Gente, aí eu conosco gente dentro da igreja que siente que é amaldiçoada. Siente que todo lo que faz sale oposto na vida dele. Não há nada em la vida que passa por casualidade. Todo en la vida es una consecuencia. Y todo es para bien de la persona. Aunque a veces vemos las cosas de un punto de vista negativo. Yo rompí agora o pé. Yo dije, Deus, agora a minha idade, eu rompi o pé. Deus queria, eu não queria parar. Eu queria que eu estuviera com minha mulher, com mis netos, com minha filha que vino de Estados Unidos, 2 meses em minha casa. O sea, por un lado uno ve las cosas negativas. No tengo dinero agora, no voy a ganar. Pero por otro lado, ¿qué oportunidad Dios me da para estar sin ninguna otra preocupación que estar con mi familia? O sea, todo lo que el Señor produce en tu vida, al final es para tu bien. Diga nuevamente, você é bem-aventurado. Yo quiero contar una experiencia que me aconteció cuando yo tenía 9 años. Cuando yo tenía 9 años, casi 10, mi papá estaba enfermo de cáncer. Ya no podía trabajar. Él tenía mi edad, 62 años, 63 años. Yo me acuerdo que un día llegó un bêbado. Mi papá tenía una lojinha para venta de ropa de bebés. Y el bêbado pidió para tomar cachaça, ¿no? Para tomar whisky. Mas mi papá no tenía mucho dinero, él siempre iba detrás de la lojinha. Había un refrigerador y daba una garrafinha de leite y un pan. Yo era menino y yo miraba, esa situación tenía la edad más grande que él, por supuesto. Y yo miraba y decía, ¿para qué va a hacer ese bêbado con una garrafa de leite? ¿Qué va a hacer ese bêbado con ese pan? Va a tirar embora. Él quiere dinero para... Y yo seguía a él. Él bajaba por un ponte que estaba cerca de la loja. ¿Y sabe lo que hacía él? Había otros bêbados. Y él compartía un pan y una garrafinha de leite con los otros bêbados. Yo lloré. Y cuando yo llegué al Señor, yo me acordé de ese mismo versículo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Gente, no tenemos que ser como bêbados. Lo poco que tenemos, compartir con otros. Yo no sé mucho de la palabra, pero Dios me enseñó a compartir lo poco que yo tengo con otros. Todos somos bêbados acá. Todos los que estamos acá, yo no sé, yo digo de mí. Yo tengo necesidad. Yo tengo necesidad de que alguien me dé un poco de lo que otra persona tiene. Puede darme un poco de su tiempo, puede darme un poco de su amistad, un poco de su compasión, un poco de relacionamiento. En un mundo que estamos viviendo, la gente es muy ¿cómo se dice? Se arruma por sí mismo. Nosotros necesitamos unos a los otros. En esta oportunidad yo quisiera que se levantaran 2 o 3 personas y oremos. Amén. Para que el Señor conforte y conforte y que aprendamos a compartir con otros ese conforte que Dios quiere. Amén. ¿Você quiere orar? Que venha, Senhor, nos confrontar.